Quanto tempo você perde escrevendo e-mails, organizando reuniões ou até tentando encontrar informações naquelas sequências infinitas de e-mails que você tem no seu Outlook? Pois é, e agora imagine não gastar nem metade desse tempo, porque você vai colocar o Copilot para fazer tudo isso por você em segundos. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como utilizar o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, diretamente dentro do seu Outlook, que funciona desde uma conta gratuita, uma conta tradicional que você tem acesso ao Copilot na versão mais simples, ou até mesmo nas versões pagas mais premium, onde você vai ter recursos bem avançados. Ou seja, se você, assim como eu e a grande maioria das pessoas no mercado de trabalho, usa o Copilot todos os dias, esse vídeo pode mudar totalmente a forma como você trabalha no seu dia a dia. Agora, se você ainda não sabe o que é o Copilot, que eu comentei que é a inteligência artificial da Microsoft, a gente tem um outro vídeo aqui no canal, bem mais completo, explicando especificamente sobre ele e tudo que ele tem de pontos positivos, pontos negativos e por que você deve utilizar ele. A ideia desse vídeo não é essa, não vou ficar batendo nesse ponto novamente. A gente vai começar aqui entendendo o que a gente pode fazer dentro do Outlook ou com o Outlook, com seus e-mails, utilizando o Copilot na versão gratuita, e depois vamos seguir para a parte dos recursos pagos do Copilot, para escrever e-mails do zero, ajustar o tom de algo que você já tem escrito, resumir grandes conversas e no fim facilitar bastante a sua vida. Mas essa segunda parte do vídeo não funciona só para quem já tem esse recurso pago. Ela pode fazer bastante sentido para você que está pensando se faz esse upgrade, se compra a licença que é um pouco mais cara do Copilot, ou mesmo se você ainda nem conhece a ferramenta e vê essa parte do vídeo pode esclarecer bastante, abrir a sua mente com várias ideias que podem abrir aí várias portas para você seguir com relação ao uso de inteligência artificial no trabalho. Então, só para reforçar mais uma vez, estou partindo aqui da premissa que você já tem uma conta da Microsoft, já está usando o Outlook. Se você não tem, tem outro vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Mas então chega de enrolação, vamos já partir para a tela do computador, abrir o Outlook. E aqui logo de cara, se você começar a procurar, já conseguimos encontrar a logo do Copilot em dois lugares diferentes da tela. A primeira delas, do lado esquerdo do vídeo, aqui nessa barra de ferramentas, nós temos a logo do Copilot aqui logo abaixo do calendário. E agora lá do outro lado, no canto superior direito da tela, temos aqui a logo do Copilot, até escrito o nome aqui da nossa ferramenta de inteligência artificial. Vamos passar rapidinho pelos dois casos, tá? Do lado esquerdo da tela, a gente vai abrir uma nova página que é muito parecida com o aplicativo do Copilot que talvez você tenha no seu computador, tá? É um chat de conversa bem parecido com o chat GPT, para quem já está mais familiarizado. A gente tem inclusive outro vídeo aqui também fazendo uma comparação do Copilot com o chat GPT. E aqui nesse menu a gente consegue conversar com a nossa inteligência artificial normalmente como a gente faria em qualquer outro lugar. Então eu poderia pedir para ele escrever um e-mail para mim, poderia pedir para tirar alguma dúvida, fazer alguma pesquisa, gerar uma imagem, enfim, as possibilidades aqui são infinitas. A gente explora bastante disso lá na formação em Copilot da Squad Hub, sobre como usar o Copilot, como escrever os melhores prompts para ter melhores respostas, como usar ele dentro de várias ferramentas da Microsoft, mas aqui nessa página, de forma geral, a gente não está usando ele especificamente para o Outlook, por mais que a gente esteja dentro do aplicativo do Outlook. Aqui ele é só uma caixa de conversas com a inteligência artificial normal. Para a gente começar a usar ele especificamente para o nosso e-mail, apertando no canto superior esquerdo no ícone de e-mail, vou apertar aqui em cima, e agora lá do outro lado da tela, como a gente tinha falado, temos aqui o botão do Copilot, tá? Tem até uma setinha para baixo com alguns recursos que a gente pode ter de chat, rascunho e configurações. O botão de chat é o recurso que a gente tem disponível na versão gratuita, que é por onde a gente está começando. E na verdade ele abre uma caixa de conversa bem parecida com o que a gente tinha antes. As funções são basicamente as mesmas, com a diferença de que a gente consegue ao mesmo tempo olhar de um lado os nossos e-mails e do lado direito da tela vamos olhar para a inteligência artificial e a gente pode usar isso em conjunto. Vamos então começar a elaborar um e-mail que vai ser o exemplo aqui desse vídeo. Vamos supor que eu quero mostrar, apresentar para um cliente a nossa formação completa em Microsoft 365 aqui da Squad Hub, que tem tanto um curso de Outlook quanto um curso de Copilot. Quero apresentar essa solução para algum cliente. Então o que eu vou fazer é pedir para o Copilot gerar um texto explicativo em relação a essa formação, para eu não precisar escrever esse texto por completo. Então a mensagem, o prompt que a gente vai mandar aqui para o Copilot é exatamente isso que eu falei. Eu pedi aqui para o editor cortar enquanto eu escrevia aqui a nossa mensagem, vou dar um Ctrl+V. Então o que eu estou pedindo é
Quero fazer um texto para um cliente explicando sobre uma nova formação que temos aqui na Squad Hub, que é a formação completa em Microsoft 365. Até escrevi errado aqui na verdade, vou colocar aqui mais um S. Essa formação contém curso de Outlook, Copilot, além de várias outras ferramentas do pacote 365, e faça com que esse texto seja bem descritivo, fique bem claro e objetivo e que eu possa incluir em um e-mail para esse cliente. Então, aqui para escrever esse prompt eu usei um método que é bem comum aqui na Squad Hub, que é o método OCFC, a gente fala bem sobre ele lá na formação, mas de forma bem geral eu coloquei o meu objetivo, que é fazer um texto para um cliente, coloquei todo o contexto que é sobre a formação, explicando o que ela tem, e pedi também o formato que eu quero que ele me devolva esse texto. Então o método OCFC é objetivo, contexto, formato e critérios. Nesse caso não tenho muitos critérios específicos que limitam o formato do meu texto, apenas objetivo, contexto e formato já são suficientes. Posso agora dar um Enter, ele vai processar um pouquinho e vai deixar um texto pronto para eu copiar e colar no meu e-mail. No caso, quando a gente está falando aqui da versão gratuita, eu não consigo pedir para ele direto fazer um e-mail já com esse texto, eu tenho que pedir para ele escrever, aí copiar e colar, mas é basicamente a mesma coisa, a gente só tem um trabalhinho ali um pouco a mais quando você não está usando a versão paga do Copilot. E agora ele já me devolveu aqui o nosso texto, eu vou até rolar um pouquinho para baixo. Primeiro ele começa me dando um contexto, ele fala aqui comigo que eu pedi um texto claro e objetivo e tal, faz um resumo do meu pedido para garantir que ele fez a coisa certa. E agora aqui para baixo ele me dá todo o meu e-mail pronto, tá? Eu comentei com ele rapidamente que eu queria que fosse em formato de e-mail e ele me deu com o assunto do e-mail, saudação, todo o corpo bem descrito, com listas e tópicos, e por fim, um fechamento e uma despedida desse e-mail. Então, eu nem pedi para ele fazer todas essas coisas, só comentei que era um texto para enviar por e-mail e ele já mandou bem completo, porque o Copilot entende que ele está no ambiente do Outlook e ele personaliza as mensagens para ficar naquele modelo específico. Então agora eu vou até passar rapidamente aqui pelo texto para garantir que está tudo certo. Vou até voltar aqui para a câmera principal, porque isso é uma coisa bem importante quando a gente está falando em inteligência artificial. A gente não pode sempre confiar cegamente que ela vai nos dar a melhor resposta. Toda vez que você pede alguma coisa para ela, é extremamente importante que você faça uma revisão, você valide o que está escrito e peça para ele fazer alguns ajustes caso necessário. Então, nesse caso, eu vou olhar todo o texto, vou revisar se o que ele falou da formação faz sentido ou não faz, se ele inventou alguma informação que pode acontecer, infelizmente. E lógico, se eu quiser que ele faça alguma alteração, eu posso responder a mensagem dele pedindo a alteração que eu quero, ou caso eu ache que já está tudo ok, posso sim copiar e colar no meu e-mail sem problema nenhum. Então, voltando aqui, olá, gostaria de compartilhar uma novidade que pode transformar a forma como a sua equipe utiliza as ferramentas digitais do dia a dia. Aí ele explica um pouco sobre a formação, fala que ela foi feita com muito cuidado, que realmente é verdade, focada em produtividade, colaboração, automação, fala um pouquinho sobre Outlook, sobre o Copilot e outras ferramentas aqui que a gente tem na nossa formação, que é Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint. Word, Excel e PowerPoint, no momento da gravação deste vídeo, ainda não fazem parte da formação, mas muito em breve podem ser adicionadas também. Mas a gente tem, além dessas, o Planner, a gente tem o Power Automate, Power Apps, o Forms. Então a gente pode pedir para ele fazer essa pequena alteração e melhorar o corpo do e-mail para não passar nenhuma informação errada para frente, tá? Então, o resto do e-mail me parece bem aceitável, tá bem legal. Eu só vou responder ele pedindo para a gente fazer essa pequena alteração. Então eu escrevi aqui uma resposta para ele, falei que a nossa formação ainda não tem os cursos de Word, PowerPoint e Excel, mas já tem Forms, Loop, Power Automate, Planner, Power Apps e algumas outras também que eu acabei não colocando por aqui. E aí eu falei que eu preciso que ele faça essa alteração, mas todo o resto do texto está ótimo e pode ser mantido. Eu gosto sempre de dar esse feedback positivo também, porque senão pode ser que ele mude todo o texto que não é necessário. Então eu falo, o resto ali que você fez está ótimo, muda só aquela parte específica, posso dar um Enter e ele vai fazer o ajuste rapidamente para a gente poder copiar e mandar lá no nosso e-mail. Então agora já me devolveu aqui o nosso texto, tá? Ele tá aqui para baixo com o assunto igual estava antes, todo o corpo do e-mail tá exatamente como estava lá também. Ele arrumou o que tinha de Word, Excel e PowerPoint para Forms, Loop, Power Automate, Planner e Power App, exatamente como temos lá na formação. Então agora eu posso copiar todo esse texto aqui do nosso e-mail, tá? Vou copiar ele inteiro aqui, dar um Ctrl C. E agora vou vir aqui no canto superior esquerdo da minha tela, escrever um novo e-mail e vou dar um Ctrl V para que apareça esse e-mail por completo aqui no corpo dessa mensagem. Preciso, é claro, mudar aqui o nome do meu cliente. Nesse caso, para esse vídeo específico, eu vou mandar para o meu próprio e-mail apenas como versão de teste.
Então eu vou colocar para mim mesmo aqui, tá? Olá, Arthur. Mas, logicamente, você aí no seu caso pode colocar o nome do seu cliente ou de várias pessoas e personalizar essa mensagem como você quiser. Agora aqui em cima eu vou só colocar esse meu e-mail, tá? Aqui o meu nome. Preciso colocar também um assunto, então envio de e-mail escrito pelo Copilot. Vou até fechar aqui essa aba do lado direito, que a gente não vai mais precisar dela no momento. E agora posso enviar essa mensagem apertando aqui em cima no botão azul de enviar. E pronto, agora o nosso e-mail já foi enviado, recebi até uma notificação aqui em cima de que ele foi recebido também por esse mesmo e-mail. Vou clicar aqui nele para ver e pronto, já está aqui o nosso e-mail por completo, finalizado e escrito totalmente pelo Copilot, sem que a gente precisasse ficar pensando em como escrever, colocando ele bonitinho, pontuação e tal. A gente pensou apenas no que deveria ser feito, o conteúdo desse e-mail, a estrutura foi toda a inteligência artificial que fez. Então, mesmo sem gastar nem um centavo a mais com a versão paga do Copilot, por exemplo, você já pode perceber que o ganho de tempo, de produtividade que você tem com essa ferramenta é muito grande e aprender a usar ela da melhor forma, com os prompts corretos, toda a forma de escrever e de pedir para ele, começa a acelerar muito o seu trabalho e valoriza muito o seu tempo, deixa pensar apenas nas tarefas que fazem sentido e que realmente agregam valor no seu dia a dia. E agora a gente pode passar para a segunda parte do vídeo. Repito, se você não tem ainda o Copilot pago, não precisa pular fora. Essa parte do vídeo pode ser muito interessante para você também, para aprender quais são as possibilidades que você tem caso faça sentido seguir para essa conta paga, porque a gente vai ver como que a gente pode usar o Copilot dentro da sua caixa de e-mail sem precisar ficar copiando e colando, ele é ainda mais personalizado, mais fácil de usar, e depois a ferramenta mais legal, na minha opinião, que é resumir grandes sequências de e-mail. Então, voltando aqui para a tela do nosso Outlook, para a gente começar a usar os recursos pagos, tem duas formas. A primeira delas é escrevendo um novo e-mail, claro, pode ser até uma resposta. Vou até usar esse aqui mesmo para você ver que também funciona em resposta. Você poderia clicar aqui no botão de responder e logo no corpo do e-mail aqui, quando a gente vai começar a escrever, aparece uma opção de rascunho com o Copilot. Basta eu clicar aqui neste botão do Copilot, ele vai abrir essa caixa de prompt, essa caixa de mensagem para você enviar algo para ele. Ele te dá várias sugestões interessantes com base no que foi escrito no e-mail original para você responder sem precisar gastar muito tempo. Então as três sugestões principais dele aqui: estou interessado em detalhes, preciso de mais informações e obrigado pelo contato, ou até mesmo com os lápis aqui, não são sugestões exatamente, mas são formatos de resposta que você pode dar, que é uma mensagem curta e amigável, solicitar informações, atualizar, comunicado ou criar um boletim informativo e, claro, você pode também fazer algo mais personalizado. Mas antes da gente começar a escrever e fazer o nosso pedido, no canto superior direito da tela temos a segunda forma de fazer isso. A gente vai voltar aqui nesse canto, apertar agora na setinha para baixo e vamos fazer um rascunho, tá? Então a gente pode clicar aqui no botão de rascunho e ele vai também fazer a mesma coisa, vai abrir essa mesma caixa de sugestões que ele tinha aqui. Então, para a gente dar sequência aqui nessa conversa fictícia que a gente está criando, vamos aproveitar uma das sugestões que o Copilot está dando, que é preciso de mais informações. Vou clicar nessa opção e ele vai começar já a escrever um e-mail exatamente com base no que eu falei para ele pedir, que é uma necessidade de obter mais informações. Então ele deixou aqui um e-mail completo, todo em azul, porque ele ainda não está finalizado. Olá, Arthur, espero que você esteja muito bem. Muito obrigado por compartilhar a novidade sobre essa formação completa. Parece uma iniciativa muito legal, uma iniciativa fantástica. Gostaria de obter mais informações sobre a formação. E na sequência ele detalha mais isso, pede para fornecer detalhes sobre a duração dos cursos, os custos. Então, todo um e-mail bem completo que faz bastante sentido. Parece muito que foi uma pessoa normal aí que escreveu esse e-mail, mas foi a inteligência artificial. E aí, aqui para baixo, você pode escolher. Você pode manter esse e-mail exatamente como ele está, pode descartar ele por completo e começar do zero, ou, mais para baixo, algumas opções de modificação do conteúdo. Pode pedir para ele repetir, ou seja, tentar de novo mais ou menos na mesma linha. Posso pedir algo mais curto, mais longo, ou um tom diferente, algo mais direto, mais casual, mais formal, ou até mesmo como um poema. E claro, a gente pode também escrever aqui o que a gente quer. Quero que esse e-mail seja mais informal, pois esse cliente é um amigo de longa data. Por exemplo, vamos supor que é um cliente que já é seu amigo há bastante tempo, é uma pessoa que não tem que ter esse contato tão formal. Posso pedir para ele fazer algo assim um pouco mais informal, mais tranquilo, vou dar um Enter e ele vai mudar aquele texto para caber nesse novo pedido. Então ele dá aqui a opção 2 de 2, se você voltar lá vai para a versão 1,
Aqui estamos na versão 2. Olá, Arthur, espero que esteja bem. Fiquei super empolgado com a novidade. Parece uma oportunidade incrível de melhorar a produtividade. Então, me conta mais sobre isso, como é a duração dos cursos e os custos. Então dá pra gente ver que o conteúdo na mensagem é o mesmo. Tá pedindo as mesmas coisas, os mesmos detalhes, só que a forma de falar, a linguagem por trás disso mudou bastante só com um simples pedido. E agora, gostei um pouco mais da resposta, vou apertar aqui no botão de manter e pronto, ele já sai aquele fundo azul, fica com o fundo branco, como se eu tivesse escrito manualmente. Posso enviar essa resposta. Ele até levanta uma notificação bem em linha com o que a gente tinha falado no começo, que é o conteúdo gerado por IA pode estar incorreto. É importante verificar a mensagem antes de enviá-la. Eu já fiz a verificação, dei uma olhada, para mim parece que está tudo ok, posso enviar então mesmo assim e pronto, já recebemos também aqui a resposta, porque eu estou mandando para mim mesmo sempre, né? Então sempre que eu mando eu recebo também a resposta. Já aparece aqui para mim então, na parte de cima o e-mail original, na parte de baixo a resposta, ambos gerados pela inteligência artificial. Agora, seguindo a linha ainda dessa ideia de gerar respostas, gerar e-mails com a IA, talvez você tenha percebido que quando a gente foi responder esse e-mail, apareceu aqui em cima uma outra opção que não tinha aparecido antes, que é o treinamento. Então, não é necessariamente um chat, não é um rascunho, é um treinamento de como usar o Copilot. Clica aí nessa opção aqui, ele aparece com esse ícone indicando que é um estudo, é um treinamento. E nesse caso, em vez do Copilot gerar o seu e-mail para você, ele vai ajudar você a escrever manualmente conforme você vai digitando. Ele tem só uma questão que tem que escrever pelo menos 100 caracteres, com menos que isso ele não consegue avaliar, então eu vou cortar rapidinho, vou escrever um e-mail curto e já retorno para a gente continuar entendendo essa função. Pronto, cortei rapidinho, voltei aqui agora com o e-mail escrito por completo, falei obrigado pelo retorno, fico feliz em saber que gostou da novidade e espero poder te ajudar com as dúvidas que acabaram surgindo. Para facilitar esse contato, será que podemos agendar uma reunião e conversar melhor sobre o tema? Fico no aguardo, atenciosamente, Arthur. Para escrever esse e-mail, eu acabei fechando aquela parte de treinamentos. Vamos agora voltar lá no canto superior direito, clicar na setinha ao lado do Copilot e selecionar novamente a opção de treinamento. Agora ele vai analisar o que eu escrevi manualmente e vai me dar ideias de como mudar o tom, de como mudar a forma de escrever e o contexto geral da minha mensagem. E chegando aqui embaixo, ele tá o meu e-mail aqui na parte de cima, exatamente como eu escrevi manualmente. E para baixo temos toda uma ideia de treinamento, como se fosse um professor ali avaliando a sua mensagem, te dando sugestões de como melhorar. Então ele está me dando ideias em nível de tom, ele quer que eu mantenha um tom mais acolhedor, está me dando ideias de como mudar uma frase ou outra, está falando para eu mudar o sentimento do leitor, deixar mais valorizado o interesse demonstrado na minha mensagem e também quer que eu seja mais específico, tenha uma clareza maior sobre a minha sugestão. E aí o que eu posso fazer é manualmente fazer as alterações que eu quero ou, lógico, vir aqui embaixo, aplicar todas as sugestões, ignorar ou pedir para ele repetir e tentar de novo. Vou aplicar todas elas, ele vai dar uma pensada, vai alterar todo o meu e-mail que eu escrevi e agora gerou essa nova versão aqui embaixo de uma forma um pouquinho diferente. Posso substituir e pronto. Agora tudo que ele fez de sugestões já está incluso aqui no meu e-mail, claro, com base no que eu escrevi manualmente no começo e com as alterações que ele sugeriu aplicadas em cima daquilo. Agora, lógico, eu tenho que passar o olho mais uma vez, tenho que alterar alguma coisa, mudar o que eu acho que tem que mudar e posso então enviar esse e-mail novamente para a gente ter toda uma sequência de e-mails bem completa, tudo feito por inteligência artificial. E claro, só antes da gente fechar o vídeo, lógico que a gente tem mais um recurso bem interessante que eu comentei no começo, que é o que eu mais gosto, o famoso resumo da sequência de e-mails. Então agora a gente tem uma sequência com 3 e-mails que nós criamos. Aqui na parte de cima temos o título da sequência, que é envio de e-mail escrito pelo Copilot, e ao lado um botão de resumir. Ou seja, super simples, não tem muito segredo aqui. Vamos clicar nesse botão de resumir e ele vai abrir a caixa do Copilot e vai fazer todo um resumo dessa sequência de e-mails. Vamos olhar aqui para o lado então. O pedido que eu fiz foi resumir esse e-mail, foi só clicando aqui nesse botão de resumir, a gente não teve que escrever nada especificamente aqui no chat do Copilot, mas ele já mandou esse resumo por completo, fala, o e-mail trata de uma conversa entre Arthur Griesbach e ele mesmo, tá? Então eu tô mandando e-mail para mim mesmo, por isso que ele ficou dessa forma, com o tema, formação completa, fala das informações que a gente mandou, fala sobre o interesse que foi demonstrado na resposta e as perguntas que a gente fez sobre determinados pontos, e por fim, foi sugerido o agendamento de uma reunião presencial ou por videochamada, tá? Então, ele resumiu
3 e-mails grandes e uma coisa bem simples aqui do lado direito. Claro, a gente pode pedir ainda mais informações sobre isso. Então, por exemplo, faça um resumo em 4 linhas de tudo isso. E aí ele vai resumir ainda mais, vai deixar ainda mais claro todo esse resumo que a gente construiu anteriormente. Pronto, ele já me devolveu, aqui acabou ficando mais de 4 linhas porque a tela está um pouco mais achatada, mas ficou super enxuto. A formação completa em Microsoft 365 da Squad Hub visa capacitar equipes em ferramentas como Outlook, Copilot, Power Automate, entre outras. E o Arthur demonstrou interesse e fez perguntas sobre duração, custos, formato de certificação e foi sugerida uma reunião. Com isso já dá para entender muito bem todos os recursos que o Copilot oferece dentro do Outlook, tanto na versão gratuita quanto na versão paga, para escrever, responder, melhorar e resumir todos os seus e-mails. Agora, se você quiser realmente subir o nível no seu uso de Copilot e também do Outlook, eu reforço o convite dessa formação que a gente criou, o e-mail aqui no nosso exemplo, que é a formação completa em Microsoft 365 da Squad Hub, para você aprender a usar o Outlook do zero até ferramentas avançadas, como escrever os seus prompts no Copilot, até usar ele dentro de várias ferramentas, além do Outlook, como o Teams, o Planner. E lógico, lá você vai ter acesso a várias outras ferramentas para você aprender, tirar do papel e melhorar muito a forma como você e a sua equipe trabalham no dia a dia. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.